Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui no programa da Juventude Geral Restauração, Ministério Restauração. E como presidente, nós temos presidente do ministério, nós temos o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. E como o nosso diretor de comunicação, nós temos o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos. Como superintendente da juventude, nós temos o pastor Licidônio. E aqui na sede internacional, o nosso líder é o Diácono Thiago Machado. Glória a Deus. E nós estamos felizes de poder participar. E quem vos fala aqui é a irmã Prisca, do meu lado direito. Irmã Ana Guimarães, do esquerdo. Raquel Meriani. E nós estamos aqui para apresentar esse programa esta noite. E contamos com a participação dos irmãos, dos videologados, a participação pelo chat. Vocês podem mandar perguntas, sugestões, participar mandando versículos bíblicos, participando. Fiquem à vontade. E não esquecem também de compartilhar o programa. Pode mandar para os grupos da família, grupos de amigos, mandar para os seus contatos. E vai ser uma bênção. Eu acredito que Deus vai falar conosco. Amém? Então, qual é o tema de hoje? Qual é nosso tema? Ego. Nada de orgulho e nada de vanglória. Amém. Glória a Deus. Como vocês podem ver na sua tela, o tema do nosso programa hoje é nada de orgulho, nada de vanglória. E com certeza alguém vai perguntar de onde a gente tirou isso, né? Sim, nós nos inspiramos, podemos usar essa palavra, em um livro que a irmã Prisca tem. Nós temos ele digital. É esse livro. Esse livro que é Ego Transformado. É um tema... Não é um tema polêmico, mas é um tema muito, muito falado na igreja. É verdade. Quando os pregadores, os pastores falam sobre a soberba, sobre a humildade, nós vamos abordar esse assunto. Exatamente. Então, por isso que nós pedimos para vocês ficarem atentos e se vocês querem participar, podem mandar no chat, tá aberto para todos, tá? Vocês podem participar, a gente vai ficar lendo se tiver uma participação. Amém? Então, antes de começar a falar sobre o livro, nós gostaríamos ler a introdução, para vocês terem a noção do que estaremos abordando hoje. Tá. Então, a introdução fala de a liberdade resultante do autoesquecimento. O autor, que eu não falei o nome ainda, ele se chama Timothy Keller, mas a maioria das pessoas chamam ele de Tim Keller. Então, ele é bem conhecido, o autor. Até quando vocês vão pesquisar ali no Google, tem bastante comentários sobre ele. Então, esse autor diz quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração?
Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos um coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus e como isso se concretiza no dia a dia. Vamos nos concentrar em um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 21, e depois capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, vai ser os versículos base desse tema que nós vamos abordar. Tá? Mas, antes de começar, nós vamos dar uma pausa. A gente vai louvar o nome do Senhor e depois voltamos a falar sobre esse tema. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade.
reina o Espírito sobre a carne. Reina O Espírito sobre a carne. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Glória a Deus. Então, nós vamos voltar ao nosso tema do dia, da noite, né? Porque já é noite. Glória a Deus. Então, o autor nos apresenta aqui 3 pontos. O livro vai desenvolver 3 pontos. E o primeiro ponto é a condição natural do ego humano. O segundo ponto vai ser a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do Evangelho. E o terceiro ponto que nós vamos abordar é como alcançar essa visão transformada do eu. Amém? Então, nós vamos já vamos começar a falar sobre a condição natural do ego humano, como o ego humano se apresenta, como ele é naturalmente. Então, Vamos começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A irmã Ana vai estar lendo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O livro ele começa falando sobre Paulo, que está exortando a 1 Coríntios, que a irmã Ana leu ali. Paulo está exortando os cristãos a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento à outra. Porque o orgulho, a pessoa ela se orgulha por causa da outra. de alguma coisa se comparando, né? Se comparando. Uma das características é a comparação e a vanglória. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. A palavra que Paulo emprega para orgulho tem o sentido literal de superinflado, inchado, distendido e além do tamanho normal. E Isso é significado literal, né? Do orgulho. Do orgulho. Aí, Como ele se apresenta, na verdade. sim, É, exato. como ele é. Né? Aí o livro ele nos dá uma metáfora. A metáfora é de um órgão humano distendido que recebeu uma enorme quantidade de ar e ficou superinflado. Ou seja, aí tem as características. Ele está inchado, inflamado e expandido. Então, nós vamos pedir, né, para cada um de nós, para poder entender o que o autor está tentando passar. A gente vai ter que imaginar um órgão humano, por exemplo, a bexiga, ou mesmo o estômago inflado a tal ponto que ao ponto de explodir. Sim. Super Que inflado. recebeu uma quantidade enorme de ar e está a ponto de explodir. Então, agora a gente vai falar, depois dessa... Tenham em mente que é assim que o ego vai se apresentar, o orgulho vai se apresentar. É um órgão com uma quantidade enorme de ar. Então, agora a gente vai falar sobre as 4 verdades sobre a condição do ego natural.
As 4 são: ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Por que ele é vazio? Como é que eu posso falar? Porque dentro Porque dentro dele não tem nada, só tem ar. Só tem ar, não tem nada. E ele é oco, no caso. É só ar, não tem nada. ele não tem núcleo. Alguma coisa que é oco é que não tem centro, não tem núcleo. Então, o meio dessa coisa é vazia. Então, não vamos perder a imagem do órgão que representa o ego humano, inflado, inchado, dolorido, inflamado. E dentro dele é só ar, não tem nada. E daí tem uma escritora de um livro que se chama Soren. E no caso, ela afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O ego transformado é levar Deus, né, no centro. Antes de ele ser transformado, o ego natural humano, quando a gente fica preenchendo com coisas, um exemplo, vou preencher com... Pode ser preenchido com elogios, a pessoa pode tentar preencher com elogios, a pessoa pode tentar preencher com compras, entre aspas, assim, né? Isso. Tentar preencher com compras, só que ele não vai preencher todo o espaço. E ela afirma ali que se a gente vai tentando colocar essas coisas no lugar de Deus, vai ficar chacoalhando e não vai preencher nada. Ou seja, o ego humano é vazio. Ele preenche o espaço que existe dentro dele com coisas coisas que já são vazias. Ele já se preenche com essas coisas. E não vai Por durar. isso que não, Daqui a pouco, não tipo, consegue vai... se pode- saciar, né? Isso pode ser, tipo, por um momento achar que tá saciado. Mas daqui a pouco já vai estar vazio de novo. Tá, então em primeiro lugar, o ego humano é vazio. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. Ali ele fala, né, que algo distendido e super inflado dói. Aí, por que ele dói? Quando tem algo... quando algo tá bom, não é pra doer. Se está doendo o ego, é porque tem alguma coisa de errado com ele. É que nem um órgão saudável. O órgão saudável não tem nada de dor, mas quando o órgão tem alguma coisa errada com o órgão, aí a gente começa a sentir dor pra cá, pra lá. A gente sente que tem alguma coisa errada. Então, é a mesma coisa com o ego humano. Quando ele... É porque ele não tá bem, ele não tá saudável, que ele dói. Enquanto ele não for curado, ele vai continuar incomodando, vai continuar doendo. E em resumo dessa em resultado dessa dor, a pessoa ela vai achar que essa dor vai diminuir se preencher com essas coisas que a gente falou. Mas não vai. A dor vai só aumentando, né? Aí A gente pode dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que tenta chamar atenção, sabe? Por exemplo, alguém passa do lado dele e, por exemplo, não dá uma saudação, não cumprimenta. E a pessoa, de tanto se focar em si mesmo, ela pensa, eu fiquei magoada porque o outro não me deu bom dia, fiquei magoada porque o outro não olhou para mim. Mas nesse aspecto, a pessoa tá olhando pro ego dele, ele não tá se preocupando pelo outro. Porque se fosse uma pessoa com o ego transformado, ia pensar, talvez a pessoa tenha um problema, o que eu posso fazer lá? Eu posso ir lá dar bom dia, eu posso dar bom dia também, mas a pessoa não. Com o ego, a gente está tentando dar um exemplo no dia a dia para vocês entenderem, para a gente poder entender o que é o ego, o que é o ego dolorido. Porque o que nós falamos até agora é que o ego, na sua condição normal, que é o que nós estamos apresentando aqui agora, as características naturais do ego humano, é que enquanto ele não estiver com a atenção sobre ele vai ter todas essas características. Ele vai doer, porque um irmão passou na igreja e não me cumprimentou, porque é tudo sobre ele. O trabalho do ego é chamar a atenção de todos para si mesmo. Então, se um irmão passou por mim na igreja, por exemplo, e não me cumprimentou, o irmão tem algum problema comigo, né? O irmão não gosta de mim, é tudo sobre mim, né? Exato.
E é isso que nós estamos tentando passar agora. É por isso que dói. Porque ele está inflado, né? E inflamado, né? Quando nós temos uma ferida, digamos assim, na mão, qualquer coisa, se eu tocar nela, mesmo que seja assim, algo muito por cima, assim, vai doer. Vai doer porque aquilo tá errado, né? Aquilo tá Não é a sua tá condição... doendo. Como é que eu posso Normal. dizer? Normal. Porque a gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo. Então a nossa condição tem que ser diferente. Talvez pro mundo seja normal essa coisa do ego e tal. Mas pra nós cristãos não deve ser. Tem que ser diferente. No mundo é diferente. Se uma pessoa passa por mim e não me cumprimenta, né? Não, realmente ele tem algo contra ti, eu acho. Acho que E eles alguma chamam coisa tem isso contigo. de autoestima elevada, né? Que a gente tem que ter autoestima. E o livro também fala sobre isso. Fala que, no caso, outra coisa sobre os sentimentos. Quando, talvez esse exemplo que a gente deu, a pessoa pode falar, ele feriu o meu sentimento, mas os sentimentos não foram feridos, porque eles não podem. Agora, o ego que foi ferido. Né? Talvez alguém pode pensar, mas eu não tenho o meu ego, não existe. Todo mundo tem o seu ego, todo mundo tem. Agora depende se ele está na condição natural ou o ego transformado. O ego transformado. Tá. Em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, ele dói, é dolorido. E o ego é atarefado. E quando eu li isso, eu fiquei, gente, mas atarefado com o quê? Como assim o ego é atarefado? Mas faz sentido, porque ele vive, como a gente falou antes, ele vive tentando preencher o vazio. Ele se dá o trabalho, ele faz tudo pra chamar a atenção. Então, o trabalho dele não termina, nunca. É constante. É constante. Sempre acha alguma coisa pra fazer pra tentar se saciar, tentar saciar o seu ego. Por isso que é como um ciclo que não termina. Ele é incansável. Incansável. Saciado também. Incansável. Ele sempre trabalha pra mostrar que ele tem algo mais valioso, um talento que ele sabe, né? É por isso que a comparação que ajuda é como a gasolina, né? Se comparando, é como a gasolina do ego, é a comparação. Aí fica se comparando e nunca termina o trabalho. Tem um combustível infinito. Exato. Aí entra... A Prisca já falou sobre a comparação, mas ali no livro fala que o ego, ele é incansável, sobretudo, em duas tarefas, a comparação e a vanglória. Ou seja, para tentar preencher aquele vazio, o seu desconforto, ele fica se comparando com o outro. Aí, não feliz só com isso, ele pega e quer ser mais que o outro. Aí entra a vanglória. Sim. Tipo, eu não sou... Até eu vou ler depois um trecho de um livro do C.S. Lewis, mas... mas ele fala sobre a comparação e a vanglória. No caso, eu não tô feliz em ser rico, em ter um talento, essas coisas. Não, mas eu tô feliz em ser mais rico que a Prisca. Eu tô mais feliz De ser mais talentuosa que a Prisca. Isso. Aí tu pode ler o trecho daí. Tá. O trecho do livro do C.S. Lewis fala assim: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria o motivo de orgulho. Ou seja, o orgulho, ele se resume em... Para massagear o meu ego, eu tenho que pegar e ser mais que a pessoa. No caso, eu vou me comparar... Um exemplo, eu vou me comparar com a Prisca. Aí, se a Prisca, ela canta melhor que eu vou querer cantar melhor que ela. E eu não vou parar, porque ele é atarefado. De se esforçar. Isso, eu vou me esforçar pra ser mais que ela. Tá.
Ali nós temos o exemplo, né, de uma estrela que Sim. o autor cita também. Mas antes de a gente falar sobre esse exemplo, no caso, o ego ele vive ocupado. E no caso, no fim, é o frágil. O ego ele também é frágil. No caso, agora lembra daquela metáfora que a gente deu. Se ele tá cheio de ar, se ele recebeu muito ar, se ele tá super inflado, ele tá com perigo de explodir. Então ele é frágil, que nem um balão. Qualquer coisa, se tocar nele, ele pode estourar. É frágil. Então, o nosso ego, ele é frágil. Nosso ego, nem fala, né? Sobre o soberbo. Soberbo, qualquer coisa, meu Deus, me machucou e tal. O ego é assim, o ego ele é frágil. Então, se a gente for fazer alguma coisa que... Como é que eu posso falar? Que é contrário, ele vai ser frágil, ele pode estourar. Né? Aí, até dar um exemplo do complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Eu estava falando com uma irmã na Ramo e a gente estava falando que, às vezes, o complexo de inferioridade a gente pode ligar com humildade, né? Mas não é. Uma falsa humildade. É uma falsa humildade, mas não existe. O complexo de superioridade e inferioridade são iguais, são a mesma coisa. Por quê? Porque os dois tiveram que ser... Autoestima, isso aí. Mas os dois tiveram que ser enchidos, ou seja, eles tiveram um inflado. Só que o complexo de inferioridade desinflou, no caso. São dois... É como polaridades, né? O Sim, outro é mais, o outro é menos, mas os dois são iguais. A gente aqui está procurando um ponto de equilíbrio, né? Que a gente, mais pra frente, nós vamos falar. Então, fragiliza o ego. Agora a gente vai falar... Eu vou ler sobre uma entrevista que uma estrela, a Madonna, ela deu para uma revista, a Vogue. Então eu vou ler e fala assim... bem devagar para os irmãos entenderem. Tá bom. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Exato. Ela é um exemplo que o ego dela nunca está satisfeito. Porque ali ela falou, eu venço um de seus ataques, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. Ela não conseguiu saciar o ego dela com algo eterno. E ela diz que na vida o medo dela é de ser medíocre. Então, para não, aos olhos dela, para não ser medíocre, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que fazer alguma coisa mais do que ela estava fazendo. Então, para sempre... É como se a pessoa está procurando a fazer sempre uma novidade. Fazer alguma coisa nova. Então, ela não descansa porque tem um problema com o ego dela. O ego dela é insaciável. Ou seja, está muito atarefado o ego dela, querendo talvez ser a primeira da capa da revista, essas coisas. Está sempre atarefado. Só que nem ela falou, minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Porque como ele é atarefado e vazio, ele pode explodir, mas vai continuar vazio a mesma coisa. Não vai mudar nada. E isso nos faz pensar que a condição natural do ego humano é uma coisa doida, né? Porque a gente olha pra ela, claro, nós não admiramos a Madonna, mas quem sabe quem ela é, sabe que ela é conhecida no mundo inteiro, né? E que ela não precisaria se dar esse trabalho, né, de sempre estar fazendo alguma coisa para que seja vista, para que seja notada, para que chamem ela para dar uma entrevista, para saber da história dela, ou que pessoas estivessem atrás dela pedindo uma foto, alguma coisa. Porque ela já é alguém, né? Nós, como eu falei, nós não admiramos ela, mas ela é alguém no mundo,
né? No mundo ela realmente ela é admirada, ela é alguém. E nesse exemplo a gente consegue ver a maioria das características que a irmã Raquel citou aqui. Do ego, ele é dolorido, ele é atarefado. E eu percebo que a característica que nós mais conseguimos ver no ego dela é que ela é muito atarefada. Ela se dá um trabalho totalmente desnecessário de se tornar maior que todas as celebridades que Mas existem. é engraçado que os outros, as pessoas que não conhecem a Deus, vê isso como alguma coisa muito louvável, uma coisa muito linda. Eles admiram ela por, Tipo assim, poxa, por ela se dar ela tanto tá trabalho. se trabalhando tanto, tá dando valor a ela mesmo. Essas coisas, a autoestima dela é grande, essas coisas, mas na verdade não tem nada. Não tem nada, porque ela tá preenchendo com Coisas que errado. não são... E é um trabalho que no final da vida dela não vai valer de nada. Exato. Porque no final de tudo, As coisas passam, né? Ela não vai levar nada. quando ela morrer e quando ela estiver no caixão, nenhuma das revistas vão estar ali reconhecendo ela, né? E o pior de tudo, aonde ela vai passar a eternidade? Qual foi o trabalho dela durante toda a vida dela, né? Pra passar a eternidade aonde? Porque todo esse trabalho dela é pra viver algo aqui. Pra viver algo aqui e pra se sentir saciada em um dia, né? Porque no dia seguinte, depois que ela saiu na capa de uma Ela revista... se sente vazia de novo e... Se sente vazia, ela precisa de novo trabalhar para ter uma ideia, para quem sabe lançar um clipe, para clipe. estar de novo na capa de mais uma revista. E quando terminar a vida, tudo isso acabou. Não vai ter nada. Foi um trabalho inútil. Então a gente falou sobre o ego antes da transformação. Agora, no tópico 2, a gente vai falar sobre a visão transformada do eu, quando o ego já foi transformado. Sim. E para nós introduzirmos esse assunto, a visão transformada do eu, depois de saber quais são as características, agora nós vamos saber qual é a visão de um ego que não é dolorido, que não é frágil, né? Que não é atarefado e que não é vazio. Então nós vamos ler no mesmo capítulo, em 1 Coríntios capítulo 4, nos versículos do 1 ao 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então, nós vemos aqui que no primeiro versículo, Paulo ele está ali na igreja de Corinto e ele deixa algo claro, ou ele lembra à igreja algo importante, que ele é ministro de Deus e que ele tem algo para fazer ali. Ele sabe do seu papel e ele sabe quem ele é. E ali no terceiro versículo, ele diz assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tão pouco a mim mesmo me julgo. Então, quando nós lemos isso, eu até comentei com as irmãs ontem, que parece que ele tá sendo um pouco grosso, né? Rude. Quando ele fala, eu não me importo com a opinião de vocês. As pessoas podem pensar que, ele é soberbo. Ele não se importa com a minha opinião ou com a opinião da igreja. Mas aí ele diz que nem ele mesmo se importa com a sua própria opinião ou ele como pensa de ele si mesmo se julga. E para falar sobre isso, nós vamos voltar ao assunto que as irmãs já citaram, que é a autoestima. E nós vamos falar também sobre a humildade. Porque, como nós vemos muito aí, espalhado pelo mundo, ou muitas vezes até na igreja, quando nós vemos uma pessoa que tem a sua autoestima elevada, né? Eu tenho uma autoestima alta, né? Eu sei que eu sou bonita, né? Eu sei que eu canto, eu sei que eu prego, eu sei que... Não sei. Esse foi o dom que Deus me deu. Eu sei que eu faço meu. bem o que foi colocado na minha vida, eu sei que eu faço muito bem, né? Uma pessoa que tem a sua autoestima alta. E nós também temos a pessoa que tem a sua autoestima baixa. Que é aquela pessoa que diz, eu não sou ninguém,
né? Eu sou um Ah, fracasso. eu não sei fazer isso. É. Eu acho que não é meu chamado. Deus não tem nada pra mim. Eu não tenho capacidade. Isso também pode ser, como a irmã Raquel citou, o complexo de superioridade ou de inferioridade. E é muito interessante que quando nós vemos uma pessoa que tem autoestima baixa e ela expõe a sua opinião sobre ela mesma, o que automaticamente nós vamos fazer? Não, Prisca, tu tem capacidade, Prisca. Tu tem um chamado. Tu faz, Prisca. Tu canta muito bem, Prisca. Tu sabe pregar. Consegue. É isso que nós fazemos A gente automaticamente. fica tentando aumentar a autoestima Da dela. pessoa. A gente fica elogiando pra tentar... E aí nós achamos que a pessoa que tem esse complexo de inferioridade ou essa pessoa que não tem autoestima alta, ela é o quê? Humilde. Ela é humilde, porque ela não está se vangloriando. Sim. Ela não acha que ela está acima de todos. Mas isso é mentira. E eu vou dizer pros irmãos que até semana passada eu achava que isso era verdade. Que pessoas que não se acham ninguém, ou pessoas, né, que não reconhecem o valor que têm, ou que Deus colocou sobre a vida delas, eu achava que eram pessoas humildes. Mas isso é mentira. E essas pessoas, tanto pessoas que têm o complexo de superioridade ou que têm a sua autoestima alta, quanto as pessoas que têm o complexo de inferioridade, têm a sua autoestima baixa, elas estão na condição natural do ego humano que a irmã Raquel citou pra gente aqui. Todas as características. Por quê? Porque a atenção continua voltada para elas mesmas. A pessoa que está ali se colocando para baixo, ela está falando dela mesma. Por quê? Exatamente. Porque eu não tenho capacidade. É sempre Eu não eu. sei fazer. E a pessoa, né, que se acha, né? Eu sei fazer. Eu faço muito bem. Né? Eu sei quem eu sou. Nós não estamos dizendo aqui que você não deve saber quem você é. Né? Ao contrário. Você tem que se conhecer, mas em Jesus. Exato. Sim, Se espelhar em Jesus. Cristo. Sem se olhar no espelho e ter repulsa pelo que tu vê, né? Porque isso é errado. E também não se olhar no espelho e achar que tu é maior Ótima. que todos. Eu sou maravilhosa. Não, não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Porque a humildade, eu até anotei aqui o que está escrito no livro. A humildade brota do evangelho. A humildade que brota do evangelho tem o ego satisfeito. Ela não se acha de mais e também não é de menos. Ela está equilibrada. Ela está satisfeita E com uma aquilo. coisa muito interessante é que a frase que Paulo falou, quando ele fala eu não me importo com o que os outros pensam, nem com o que eu penso, foi aí que ele satisfez o ego dele. Porque ele não se importou com o que ele pensa, nem com o que os outros pensam. Então ele nunca vai procurar ser mais do que o outro e nunca vai procurar a soberba dele lá dentro. Eu sou isso, sou aquilo, e nem eu tenho que ter mais que ela e mais que ele. Não, porque ele conseguiu saciar o ego Sim, dele. e nós vemos que Paulo é o exemplo perfeito de uma pessoa humilde. Apesar de que parece muito que ele está sendo arrogante na palavra que a gente leu, na verdade ele não está sendo. Ele está sendo o exemplo perfeito de uma pessoa Tá humilde. tentando passar a revelação que ele teve. Sim, uma pessoa que está saciada consigo mesma. Ela tem o seu ego satisfeito. Ele não está, apesar de que ele fala ali, ele lembra a igreja de que ele é ministro de Deus. Sim, ele lembra. Só que ele não está falando isso para dizer que é maior que eles. Ele só está lembrando ali qual é o papel que ele tem. E é isso que é realmente a humildade. A humildade, como nós lemos aqui, que está escrito no livro, a humildade que brota do evangelho. Né? Paulo ele recebia críticas, Paulo ele recebia, né, essas opiniões, esses julgamentos, mas isso não o atingia de uma forma com que ele se rebaixasse ou como se ele fosse arrogante e dissesse que aquelas pessoas estão mentindo, né? Quando ele diz ali que ele não se importa com as opiniões, ele só está deixando claro ali, eu sei quem eu sou e eu estou satisfeito com isso. Eu sei, ou vamos dizer assim, eu sei o que eu já fiz, eu sei quem eu fui, eu sei dos meus pecados, mas a minha consciência ela está limpa. Porque eu sei, né, do sacrifício de Jesus, mas isso é mais pra frente, mas nós podemos usar agora também. Eu sei do sacrifício de Jesus na cruz, eu sei que eu não sou inocente de todos os meus pecados, mas eu estou satisfeito, sabendo que eu fui perdoado
e sabendo qual é o meu papel, qual o papel que eu tenho que cumprir aqui na igreja. Porque a pessoa humilde de verdade, os irmãos podem se perguntar, a irmã falou de tudo, mas não falou o que realmente é uma pessoa humilde, né? Só acabou com o que eu achava que era humildade, né? O que é uma pessoa humilde? O livro, ele cita um exemplo de como que eu sei que uma pessoa é humilde. Eu sento para conversar com a irmã Prisca e eu sei que ela é humilde ou não, quando eu converso com ela e a atenção dela não está voltada para o que ela faz, para quem ela é, para o que ela disse, para qual foi a ministração que ela trouxe no culto passado, ou qual hino ela cantou. A atenção ela não está voltada para ela, mas ela conversa comigo, ela quer saber sobre mim. Não é sobre ela, é sobre a nossa conversa, ou às vezes é sobre mim. Ela não quer só falar das dores dela, ou de como ela ficou magoada semana passada porque o irmão não cumprimentou ela na igreja, né? Ela fala sobre mim, né? Porque como nós falamos aqui, a pessoa que ela tem o seu ego na condição natural, ela fala só sobre ela mesma. Ela é o centro, né? De Ela implora por atenção. O ego dela precisa de atenção. É como se ele estivesse gritando dentro dela, faz alguma coisa para que seja notado. E ele quer toda essa atenção, porque com essa atenção ele acha que vai se preencher. No caso, ele precisa que todo mundo fique olhando para ele, que ele precisa estar lá no topo, porque ele acha que isso vai preencher ele. Mas... Sim. Então, o que realmente é a visão transformada do eu? O livro cita... Tem outro exemplo que ele é perfeito, que é os dedos dos pés. Antes de continuar, eu acredito que a gente já respondeu a pergunta do irmão João Ribeiro. Ele perguntou, dentro do raciocínio que as irmãs estão abordando, poderíamos dizer que quem se desestima ou se superestima não tem autoestima? Eu acredito que tu já respondeu. Então o irmão vai acompanhando o que a gente vai falando, mas a pergunta foi bem colocada. Eu acho bem no ponto que tu estava falando. Bom, eu só joguei assim os dedos dos pés para os irmãos, né? Mas qual é o exemplo dos dedos dos pés? Eu não sei, né? Mas eu vou perguntar pra Prisca. Prisca, quando tu tá caminhando na rua e tu não tá com dor, tá? Quando tu não tá com dor, tu nota que os teus dedos estão ali? Não, a gente não nota que os dedos dos pés estão ali. Eles simplesmente fazem o trabalho deles, né? Nós nos mantemos em pé, equilibrados. E a gente não tá, né, nem aí pros dedos dos pés. Eles simplesmente fazem o trabalho deles, né? Estão saudáveis, sem estão chamar bem, atenção. sem chamar atenção, Nenhuma. sempre escondidos ali no sapato. Mas eles desempenham ali o papel deles. Então, essa é a visão transformada do ego humano, né? Desempenhar o seu papel no seu trabalho, na sua casa, na igreja, sem implorar por atenção, né? E não fazer isso de uma forma forçada, mas porque realmente... Com alegria, fazer com alegria. Porque eu amo fazer o que eu estou fazendo. Eu amo limpar o banheiro da igreja, ou... Porque a gente pensa direto que a gente está fazendo por quem? Para quem? A gente está fazendo por Deus. Não é o centro das atenções não é nós, é Deus. Então a gente vai fazer isso sem chamar atenção para nós. Sim, Um isso... exemplo que a gente pode dar é quando, por exemplo, o líder ele convoca a juventude para uma oração, para uma reunião, para um ensaio. Daí o nosso ego ele vai ir, só que ele só vai ir para agradar o líder. Ele só vai ir para agradar o líder. Por quê? Porque se o líder vê que eu tô lá, se o líder vê que eu sou o primeiro, que eu tô lá orando, eu vou ser assim, ó, o líder vai me amar, entendeu? Eu vou Ele vai me dar uma oportunidade. Eu vou receber a oportunidade, vou estar no púlpito. Mas não, é uma falsa, como é que eu posso dizer? Um preenchimento falso. Porque ele vai vir e ao invés de ele vir por Jesus, né, para fazer parte do corpo de Cristo, não, ele vai vir por causa do líder. Pensando em Deus. Pensando nele mesmo. Né? Não, se ele ia pensando em Deus, Sim. ia ser mais diferente, né? Aí ia ser preenchido. Porque Deus ia preencher. Exatamente. Sim. Então, resumindo o que é a visão transformada do nosso eu, do nosso ego, como nós falamos aqui, o exemplo dos dedos dos pés, como nós estávamos falando aqui, isso tudo serve para que, né, essa alegria em fazer as coisas, vamos usar na igreja, porque nós estamos em um
programa, né, do ministério. Então, isso tudo serve, essa alegria de trabalhar, serve desde a pessoa que está lá limpando a igreja até o pastor presidente. Em ter alegria em fazer aquilo, não para que as pessoas me reconheçam, não para que as pessoas venham e conversar comigo e venham me dar um elogio, né? Dizer, como tu prega bem, como tu canta bem, ou, nossa, como tu falou bem naquele programa, ou como tu falou bem naquela mensagem, né? Que oração maravilhosa, né? Te vi na rede mundial de oração, né? Fazer as coisas. Em todas as coisas que a gente faz, o ego está em jogo. É incrível. Hoje eu estava pensando e cada pensamento que vinha, eu estava pensando, examinando o meu dia no cotidiano, assim. E eu vi exatamente que em tudo que a gente faz, o nosso ego está envolvido. Quando a gente tem o conhecimento do que é o nosso ego, nós nos assustamos por saber que muitas coisas nós fizemos, né? E tudo se gerava em torno do nosso próprio ego. Verdade. Como a irmã Raquel falava, não era por Jesus que eu estava em uma vigília, não era por Jesus que eu vim em uma rede mundial de oração, que é uma coisa assim, que às vezes é difícil de fazer, né? E muitas vezes o nosso a gente tá ego... lutando contra a nossa natureza, cansaço. E pra gente ter uma noção, o nosso ego muitas vezes nos faz fazer coisas extremamente difíceis que deveriam ser por Deus, mas é só por um reconhecimento. Que era uma coisa que, como a irmã Raquel falou, algo que a gente nega, né? O nosso sono, a nossa noite de sono preciosa, né? Algo que a gente gosta de fazer simplesmente para estar ali na frente da câmera, no estúdio ou no templo, para que alguém que escute a Rede Mundial de Oração me veja lá. Né? E isso é só um exemplo da Rede Mundial de Oração, porque é uma coisa difícil de fazer. Mas às vezes é uma consagração, às vezes é um retiro, né? Um trabalho difícil. Às vezes é uma escala. Daí, diferente do exemplo que a gente deu antes da Madonna, que faz um monte de coisa, e no final ela vazio, não adiantou nada, o nosso divino consagração vai ter um resultado lá na frente. Vai ter um resultado. De vir na Rede Mundial de Oração, vai ter um resultado na nossa vida espiritual. Então é essa a diferença. Para nós vai ter um resultado. Mas a motivação por fazer aquilo era errada. Então, antes de continuar, nós vamos ler as participações dos irmãos. Vocês querem ler? Deixa eu ver aqui. Tá, vou começando e depois vocês vão. Então, nós temos aqui conosco a irmã Duda Rodrigues. Deus abençoe. Ela deixa paz, oração e união. O irmão João Galarraga. Não sei se eu pronunciei bem, mas Deus abençoe. A irmã Grace, que deixa também paz, Senhor. A Bela Arte, que é a nossa irmã querida. A Isabel. Deus te abençoe. E o nosso irmão Jorge Wolff, que nunca falta os programas, né? Deus abençoe. A irmã Yara Soares, que deixou paz, oração e união. O irmão Jorge deixou glória a Deus. A irmã Kátia Brito deixou paz do Senhor a todos. A Maria Antunes deixou paz do Senhor, glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus abençoe a todos, amém. Deus abençoe a irmã também. O irmão João Ribeiro, que é o irmão aqui da sede também, ele deixou paz, oração e união. O irmão Ezequiel Pinheiro, que deixou paz, oração e união, Deus abençoe. A Kimberly, que deixou paz, oração e união. Deus te abençoe, Kim. A Rode, que está em viagem também, e o irmão Ezequiel também, que está em viagem com o grupo da juventude, né? Eles foram para Santo Espírito. Espírito Santo. Tá. Espírito Santo. É a mesma coisa. Ai, meu Deus. A Valquíria se matando lá. Glória a Deus. Então, nós temos a irmã Ana Paula Eduardo, paz, oração e união. Não sei se é um irmão
Vocês param de rir. Não sei se é uma irmã ou um irmão, mas é Uda da Silva Fiuza, que deixou um paz do Senhor. A irmã Roberta Belos, glória a Jesus. A irmã Suzane Guimarães, que está do outro lado. Deus te abençoe. Que não para de rir, nem olhar pra gente. Glória a Deus. O Géser Nicolas dos Santos, Deus te abençoe. A Samara Paul, Deus te abençoe, Samara. Que deixou paz oração união. O Guilherme, que deixou paz oração união. Na viagem. Também que está na viagem do Espírito Santo. Falei certo? Tá. O Matheus Monteiro. Deus te abençoe, Matheus. Glória a Deus. Que deixou paz do Senhor. Deus os abençoe. O Géser Rosa. Glória a Deus. Deus te abençoe, Géser. E eu acho que tem mais? Tem mais? Não. Por último, a irmã Vargas. Adriana Vargas. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos videologados. Então, vamos continuando participando ao programa. Continuem conosco, porque tem a última parte que nós vamos abordar agora. Amém? A última? Posso abordar? Glória a Deus. Então, depois da visão transformada do eu, nós vamos falar sobre como alcançar essa visão transformada do eu. Então, aqui essa parte vai tratar do como o apóstolo Paulo conseguiu alcançar essa visão. Então, Paulo afirma não se preocupar, como a irmã Débora já falou, não se preocupar com os que os coríntios pensam e também o que ele pensa dele mesmo. Por que ele falou isso? Porque, nesse caso, aqui Paulo ele usa uma metáfora, ele usa a metáfora de estar num tribunal. Quando vocês continuam lendo essa carta, vocês vão ver que o Paulo fala que ele usa uma metáfora como se ele estivesse num tribunal. E dentro desse tribunal, a gente sabe que dentro do tribunal tem a parte da defesa e a parte da acusação. Então, ele diz que ele não está mais nesse tribunal porque o veredicto já foi dado. É essas palavras que o autor usa para a gente poder entender. O veredicto já foi dado, porque... E Paulo diz que ele já deixou o tribunal. Por quê? Porque Paulo se identificou em Cristo. Ele se identificou em Cristo. Porque a Bíblia diz que, portanto, agora... Paulo mesmo que escreve, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Então, para nós que estamos em Cristo, não tem mais condenação para nós, porque Jesus já pagou por nossos pecados. Ele já pagou. O diabo não tem nada para nos acusar, porque Deus já pagou o preço. É isso que dá o direito a Paulo de sair do tribunal. É isso que dá o direito que como deixa Paulo inocente, né? Inocente das acusações, vindo dele mesmo ou vindo de outras pessoas. É por isso que ele tem a consciência limpa, como tu já falou, né? Ele tem a consciência limpa porque Deus já pagou por ele. Então, todos os dias, nós como seres humanos, né? Todos os dias nós vamos passar por isso. A gente sempre... vamos usar a metáfora de Paulo, a gente sempre se vê num tribunal, aonde o que as pessoas pensam de nós vale. E o que a gente pensa de nós também vale. Como ser humano, né? Eu tô falando. Ser humano natural. A gente se preocupa muito com o que as pessoas dizem, o que a gente também pensa de nós. Mas quando nós somos transformados, quando passamos por esse processo, a gente tem que entender que não há mais nenhuma condenação.
não tem condenação que fica de pé diante de Deus. O inimigo não tem nada para nos acusar. Então, nós também, como Paulo, já saímos desse tribunal. Não há mais veredicto que nos acusa. E o livro diz que, dia após dia, nós nos vemos de novo sob julgamento. É assim que funciona a identidade de cada pessoa. Em um tribunal temos a acusação e a defesa, como eu falei, e tudo o que fazermos serve de prova para a acusação ou para a defesa. E alguns dias sentimos que estamos vencendo o julgamento e em outros dias que estamos perdendo. E tudo isso, irmãos, é coisa da mente, né? Tudo isso se passa na nossa mente, as acusações, porque a gente nunca vê o diabo vindo assim em carne, falar essas coisas, mas é da nossa mente que brota tudo isso. Então, continuando, no entanto, Paulo conta que descobriu o segredo, o julgamento dele já está encerrado, ele já deixou o tribunal, o veredicto definitivo foi anunciado. Então, ele sabe que ninguém poderá justificá-lo. Ninguém poderá, senão Deus. É só Deus para justificar. É por isso que ele diz que para chegar ao ponto de equilíbrio, para chegar ao ponto de ser saciado, de ter o ego saciado, a gente precisa nos identificar em Deus. Precisa saber, como tu já falou, saber quem nós somos em Deus, o que Deus diz de nós. Nós somos filhos de Deus. Mais adiante ele vai falar isso. E só uma coisa, a gente percebe que por que Paulo é o exemplo perfeito, né? Por que ele é o exemplo perfeito para falar sobre o ego, ele saciado, ele satisfeito? Porque Paulo, quando ele foi chamado por Deus, olha todas as coisas que Paulo fez contra a igreja, né? Então, ele teria o direito de dizer que ele era o pior, né? O pior ser humano que já existiu. Dar ouvido às acusações. Sim, e se rebaixar, né? E também, quando ele foi transformado por Deus e depois que ele já era alguém em Deus, se ele tivesse deixado a sua carne dominar ali e o seu ego falar mais alto, ele poderia se achar maior que todos. Porque Paulo é conhecido como um dos maiores líderes da Bíblia, né? Então, ele poderia se achar no direito ou de se rebaixar lá no início ou de se exaltar no final. Mas nós vemos que Paulo, ele lutou por isso. E ele realmente se encontrou em Deus e estava satisfeito com isso. Ele sabia dos seus pecados, como nós já falamos, né? Mas ele também sabia que ele foi justificado por Deus. Procura Atos 3:39. Em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o Paulo diz que e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Atos 13:39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Exatamente. Então, o ser humano natural, a gente procura sempre fazer alguma coisa para merecer alguma coisa, uma outra coisa. E nós vemos isso hoje em dia nas religiões que estão na nossa sociedade de hoje, né? Cada religião, por exemplo, eu pego os muçulmanos porque eu convivi com muçulmanos e os muçulmanos, eles sempre fazem... eles gostam de dar esmolas, fazer o bem, porque segundo a religião deles, eles precisam fazer o bem para ter um lugar no céu. E tem várias religiões que pregam isso, que tem que fazer o bem para merecer. Mas na religião, no cristianismo, é o contrário. Deus já fez, a gente só precisa crer para alcançar. A gente não precisa fazer nada. É somente no Evangelho de Cristo que o veredicto é dado e depois segue as ações.
O que vai... O que Não vai, é as ações antes do veredito. O que vai dar o teu veredito não é se tu foi na rua e deu uma esmola. Não. Isso aí qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz. Mas a diferença é que Deus, ele deu o veredito com o seu sangue. Ele deu a sua vida no veredito. Então, as ações não vão nos justificar. Pelo contrário, Jesus já nos justificou para a gente poder fazer ações que ele faz através de nós. Ações que ele quer fazer através de nós. Então, é pela fé. Tu queria falar alguma coisa? Não, eu queria. Sobre a gente tem que fazer valer a pena esse veredito. Ou seja, Deus não morreu por nós em vão. Em vão. Deus morreu por mim e eu vou ficar sentado na minha cadeira e deu. Já tenho o meu veredito, tô feliz e deu. Não, eu tenho que... Porque eu tenho o meu veredito, mas quantas pessoas que têm o seu veredito, Jesus morreu, só que não estão... Como é que eu posso falar? Fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. E esse foi o que Deus mandou a gente fazer. Pegar e espalhar o evangelho dele. No caso. Então não é, eu recebi meu veredito e vou ficar sentado no meu banco e deu. Não. Exato. E como Deus nos considera como filhos dele, ele nos vê como Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós somos da família de Cristo, de Deus, da família de Deus. No cristianismo, assim que cremos, Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo. Então, nós não merecemos as ações de Cristo, mas é um dom de Deus. O que nós vamos fazer? A gente só precisa aceitar esse dom que Deus nos deu. Então, ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que ele disse a Cristo. Tu és meu filho amado, de quem me agrado. Então, a gente tem que se ver assim. É por isso que a irmã Raquel falou no início que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque se nós não sabemos, nós não vamos agarrar essa riqueza para a nossa vida. Por isso que a gente falou sobre a comparação. Eu vou querer saber quem eu sou olhando para a irmã Prisca. Eu vou querer saber quem eu sou olhando para a irmã Ana. Mas isso não vai me adiantar de nada. Não. Porque eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Porque Cristo venceu tudo isso. É só Ele para nos dar vitória sobre o nosso ego. Sim. Então, a gente precisa se ver. E agora, o desempenho... Não, volto. Como dissemos, o veredicto já foi anunciado. E agora, o desempenho... As ações se dão com base no veredito. Como Deus me ama, me aceita... Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o meu currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom, mas faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar. Não para me sentir bem, não para preencher um vazio, mas é aquela vida de Cristo em mim que começa a sair. Que começa a fluir através de mim. Quando a gente chega nesse ponto, a gente se esquece, porque a gente vive por Cristo. Amém? A gente vive por Cristo. É por isso que a Bíblia diz, o Paulo, lá não me lembro do livro, mas Paulo diz que não é ele que vive, mas Cristo que vive nele. Então é isso que Deus tem para nossas vidas. Nós estamos no final, né? Do nosso programa. A irmã Valquíria colocando na tela. Mas os irmãos leem o livro, porque ele tem mais... A gente falou por cima. Sim, a gente falou mas por tem cima. mais detalhes, irmãos. Mais detalhes. Eu falei que é na Ramo, mas não foi na Ramo que eu comprei. Não tem na Ramo. É no site que... Em nome de Jesus vai ter. Mas os irmãos compram, porque Ele é é bem muito pequenininho. bom. Ele é bem fininho. Dá pra ler 2 dias. Não, Menos. Um dia. Ele é bem pequenininho. Um dia. Pequenininho, irmãos. Vocês podem enxergar, bem pequenininho. E é bem rico. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração e encerrar esse programa. Que Deus abençoe vocês. Continuam meditando e que Deus venha falar, ministrar ao seu coração.
essa revelação. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Glória a Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse programa. Obrigada, Senhor, por ter nos ajudado, Senhor Jesus, a comunicar aquilo que nós lemos, Senhor, nesse livro. Obrigada, Senhor, por ter falado primeiramente conosco, Deus, por ter mudado, Senhor, a nossa visão, Senhor, do ego. Deus, eu creio que Tu tem muita coisa, Senhor, a fazer dentro de nós, Senhor, nos transformar, Senhor, porque Tu queres, Senhor Jesus, que venhamos a ser parecido com Cristo, Senhor. E isso nós, Senhor Jesus Cristo, estamos entendendo e nós queremos sim, Senhor Jesus, ser parecido com Cristo. Senhor, nos ajuda, que Teu Espírito, Senhor, ó Jesus, nos comunica, Senhor, essa visão. Nos revela, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Obrigada por aqueles que estão conosco, videologados, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a irmã Valquíria, Senhor, ó Deus, continua usando ela com poder, Senhor, abençoa esta noite para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos encerrar com paz, oração e união. Glória a Deus.